A pintura mural é uma das expressões humanas mais antigas, que atravessa em conjunto com a história da humanidade, sempre associadas a épocas cronológicas. Ela apresenta os estilos e características evolutivas dos quais, do período em que ela foi realizada, podendo se tornar um grande instrumento aliado aos estudos históricos, arqueológicos e descobertas sobre a evolução humana. O emprego da pintura mural, desde seu surgimento no período algonascense, se fez sempre presente. As pinturas rupestres são aplicadas diretamente sobre o material pétreo, sem qualquer espécie de reboco para além de uma base fixante, que geralmente vai ser uma urina, uma gordura ou outros elementos orgânicos, que possibilitam a aderência a uma superfície rochosa. É muito interessante o estudo da pintura rupestre porque ele tem um grande caráter geológico, arqueológico e da manipulação de materiais que o ser humano já começa a fazer primariamente, já começa também a imprimir aquelas o, o inconsciente, o consciente, o consciente coletivo, né? Das mensagens que ele quer passar e essa capacidade de comunicação do ser humano, né? A maioria das pinturas pré-históricas ela vai ter uma coloração avermelhada e preto, branco e geralmente amarelo. Pigmentos vermelhos são especialmente construídos por minerais, em particular óxidos ou hidróxidos de ferro. E genericamente os compostos que incluem óxidos e hidróxidos coloridos são denominados de ocre, que significa amarelo em grego. Para além dos óxidos, foram também utilizados os pretos constituídos por carbono ou óxido de manganês. É importante lembrar também que essas são as pesquisas que a gente tem de coisas que possivelmente foram os que restaram, né? Pois a gente sabe que os elementos orgânicos, eles têm uma alta degradação, eles se tiverem sido expostos também, né? Ficaram muito expostos. Então, eles são o que mantiveram, né? Então, tem o período de datação, essas coisas assim. Mas podem ter havido outros tipos de pigmento, outros tipos de corante que eles usaram ou manipularam na época que não foram colocados. E o interessante da pintura rupestre também é que todos esses abrigos de arte rupestre, eles oferecem uma visão panorâmica desse território que eles inscrevem. Então, porque eles se encontram em diferentes substratos geológicos, então eles vão corresponder às formações que são da onde eles estão. Não somente na rocha em si, né, mas como a composição mineralógica que a gente vai encontrar na composição das tintas. Então a gente vai achar várias dicas por aí, né? Porque as pinturas também são classificadas como artes esquemáticas e atribuídas ao período de consolidação das sociedades, né? E aí então a gente tem, por exemplo, na Etiópia, temáticas agropastoris, que elas são atribuídas à segunda fase do período pastoril árabe etiópico, né, que tem representação de gado. As pinturas da Angola elas já são mais incertas, né, mas elas têm umas antigas, as mais antigas, elas têm uma sociedade de caçadores e tudo mais, que já indicam possivelmente fatura de contato com o período com os europeus no período colonial. Então é muito interessante como elas têm esse caráter histórico e documental, né, que permite que a gente estude civilizações que a gente não tem contato, não tem escrita, né, definida. As pinturas murais egípcias eram feitas especialmente nas paredes das pirâmides por ordem dos faraós que seriam sepultados. A espiritualidade, a crença na natureza e a certeza de que os deuses podiam ser a chave para a eternidade levaram o egípcio a construir uma civilização forte e duradoura, espelhada na arte e numa vontade de que sejam testemunho para todo sempre. Por isso, elas têm incrível caráter documental, com ornamentação estilística própria, representações detalhadas que fornecem informação sobre mobiliários, costumes, posição geográfica com o tipo de natureza que se encontrava perto, os rios.
né? E as tintas que eram utilizadas nas pinturas, elas também eram extraídas na natureza e elas recebiam também, elas simbolizavam, né? Tinham também sua simbologia. O preto era obtido do carvão de madeira ou do óxido de manganésio do deserto do Sinai. Ele era associado à noite e à morte. O branco era extraído da calda do gesso e representava pureza e verdade. O vermelho era encontrado nas substâncias ósseas, representava energia, poder e sexualidade. E o amarelo também era por óxido de ferro hidratado e estava associado à eternidade. Eles também vão apresentar o verde, que era da malaquita, e o azul, que era carbonato de cobre. O azul estava associado ao céu e ao Nilo, e o verde estava à regeneração e à vida, né? São temas mais da natureza. E assim, o importante da gente notar, assim, que a gente já está falando sobre pinturas murais através dos séculos, as pinturas murais têm uma coisa que absolutamente em todas elas vão ser comuns até os dias de hoje, que é o uso intenso de simbolismos e símbolos, mensagens. Então, é muito importante notar isso, que o que faz com que a maior característica de uma pintura mural é o simbolismo. Ela sempre vai ter uma conotação muito íntima com a sociedade ali que ela está inserida. A pintura grega, a gente tem muitos poucos remanescentes, né? E sabe-se mais ou menos pela questão das cópias dos gregos que faziam. Mas as pinturas gregas, elas destacavam-se, né, os murais decorativos, e na pintura das paredes tinham variados temas, como cenas do cotidiano, guerras, natureza morta, retratos. E aí os artistas se interessavam pelo espaço e assim desenvolveram a técnica do ilusionismo. Essa arte sobreviveu pouco, né? Mas algumas delas são criações romanas que se pautaram na grega, né? Nas representações tardioclássicas e helenísticas dos poucos remanescentes, predominavam as figurações de coroa, objetos domésticos, trajes de batalha ou armas, cenas de paisagem. Mas temos também um dos pouquíssimos remanescentes, né, que foi achado, que é esse que está aí no slide, que é o mito de Perséfone, que era uma arte funerária, estava num túmulo, né? E nele já é possível perceber uma conotação mais artística e mais criativa, que a gente percebe que tem um esboço traçado preliminarmente, que o artista adapta a composição para o tamanho do muro, que também foi averiguado em algumas outras tumbas, né? Então a gente já tem um avanço tecnológico muito grande. Na romana, que também se tem poucos remanescentes, né, devido às grandes intempéries que degradaram as coisas e aí caíram as paredes e tudo, a gente tem restos encontrados de escavações. Muitas vezes esses estuques são de grande valor, porque informam o estilo e a decoração, né? E também a cronologia. E aí eles proporcionam também dados sobre a cultura e a organização daquele local onde estão. Geralmente são murais constituídos de cal e areia e depois que recebem também as outras camadas de cal e pó de mármore. A gente já vê uma técnica compositiva muito evolutiva que eles também, quando se tratava de um ambiente extremamente úmido, eles substituíam a cal e a areia por argamassa e objetos de cerâmica moídos, né? Então a gente já percebe uma adequação, né, preocupação com a permanência e com a durabilidade do trabalho. E antes de se pintar, eles faziam esboços na parede, né, dos motivos que eles iam representar, e tinham regras arquitetônicas gerais de como e eles desenhavam as linhas que iriam guiar, né, as linhas guias.
E se eram temas figurados, eles delimitavam o tamanho e a posição das figuras. Nas composições geométricas traçavam um esquema básico que teria que adaptar à composição. Eles apresentavam, então, motivos decorativos, naturezas mortas e decorações figuradas. Aí, na figura da direita, a gente tem um esquema de traçado prévio, né? Que eles faziam antes da decoração, que dá para ver também os motivos decorativos, né? Bem, durante a Idade Média, as pinturas murais elas foram menos realizadas e difundidas, de forma que nem ao menos os afrescos eram realizados mais. E a técnica que predominava em todas elas era a técnica da pintura à têmpera. Já entre os séculos 13 e 15, assim, a igreja passou a colocar muita pintura mural nos seus interiores e houve realmente um avanço novamente na difusão das pinturas murais, de forma que elas exerceram um papel fundamental que culminaram nos avanços necessários para acontecer o Renascimento, que foi uma época em que as igrejas predominantemente eram pinturas com temáticas cristãs, pois elas se tornaram um instrumento da própria igreja para tentar catequizar os fiéis, uma vez que todos eles eram iliteratos e eles precisavam transmitir as passagens bíblicas. Então, o recurso que eles utilizaram, como a gente vai ver no livro, as partes internas da igreja com as passagens bíblicas que eles mencionavam nas missas. E aí, por fim, né, a gente tem uma evolução da pintura mural com essas temáticas religiosas, e que vai levando os artistas a irem estudando e recuperando, né, as técnicas antigas, e de forma que no Renascimento recuperam a utilização das pinturas a fresco. E aí a gente tem aquilo que todo mundo já está cansado de saber, cansado de ver, né? As maiores obras de arte, as consideradas, né, maiores obras de arte e as mais conhecidas no mundo inteiro. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Jogo e Converso. A gente tem trocado altas ideias, inclusive sobre filosofia, jogo e converso. Vamos falar então sobre o muralismo mexicano, que é uma arte muito bacana. É um movimento artístico, né, intelectual, cultural, o muralismo mexicano, que inicia na primeira metade do século XX. E o que eu acho bem interessante, o nome já é bem didático, bem sugestivo, direto pra gente, mas o que vocês precisam entender? Que o muralismo é uma arte revolucionária. O muralismo, enquanto movimento artístico, é a própria
revolução, ou pelo menos faz parte do processo de Revolução Mexicana. O que eu estou querendo dizer com isso? Lá mais ou menos em 1911, 1912, a gente tem um início do que a gente chama de Revolução Mexicana, certo? Porque o México é um país extremamente desigual, um país onde você tinha uma concentração de renda e de terras, principalmente de terras, nas mãos de uma elite. Era muito, muito significativo isso era muito forte. E a partir dali inicia o processo de Revolução Mexicana, através de uma figura importante, que é a figura de Emiliano Zapata, que vai ser o revolucionário. Mesmo depois da morte do Emiliano, outros personagens, outras pessoas pegaram o ritmo dessa revolução e continuaram fazendo, mas o Emiliano Zapata virou um grande símbolo. Tanto é que hoje existe o Exército Zapatista de Libertação Nacional no México, que dá continuidade a essa revolução. Eu já falei sobre a Revolução Mexicana aqui no canal, a gente tem um vídeo aqui que eu vou deixar aqui no card para vocês, mas é interessante que vocês já saibam uma coisa muito bacana sobre a Revolução Mexicana, muito interessante, que ela está em curso. A Revolução Mexicana está acontecendo a partir do momento que você tem movimentos revolucionários lá, fazendo essa luta de reforma agrária, no conceito marxista, o Exército Zapatista de Libertação Nacional através dos subcomandantes, né, do subcomandante Marcos, onde eles se identificam, né? É muito interessante, né? E a arte muralista mexicana vai pegar esse pé da Revolução fazendo as críticas sociais a concentração de renda, a concentração de riqueza. O muralismo mexicano ele vai estar, sim, próximo ao socialismo, né, ao pensamento marxista e fazendo duras críticas ao capitalismo. E aí, quando o próprio nome é sugestivo para entender muralismo mexicano. Por que muralismo? Porque pintavam em muros. Sim, tudo bem, mas é só uma característica ao vento pintar em muros? Não. Os artistas muralistas mexicanos, eles queriam romper com o classicismo ou com o academicismo, uma arte mais elitizada, produzida dentro das academias ali do século XIX, né? Ainda no século XX. Então eles queriam romper com isso. Então eles não utilizavam o que é característica desse academicismo, o cavalete. O pincel, o cavalete, a tela, né? Os artistas acadêmicos, eles levavam o cavalete debaixo do braço, iam para as praças, pintar paisagens. Os muralistas mexicanos, eles não queriam isso. Então, pintar em muros, sabe? Fazer uma crítica pintando em muros. É claro, não só acadêmicos, né? A arte acadêmica tinha esse lado de cavalete. Se a gente olhar, por exemplo, influências do próprio muralismo, como o expressionismo, por exemplo, o expressionismo alemão, ou o impressionismo mesmo, se usava cavaletes, mas a referência para eles do cavalete era a arte clássica, da tela, sabe? Um conceito até burguês, porque o quadro não é que ele existiu a partir do capitalismo, ele já existia antes, logicamente, mas ele foi adequado ao capitalismo já no século XVI, porque você vendia o quadro ao mecenas, certo? Então, isso é bem interessante. Agora, uma outra questão dos muros é você retira a arte daquele padrão de elitização de galerias de arte, de museus e galerias, que a gente sabe que muitas delas são abertas no mundo inteiro ao grande público, até mesmo gratuitamente. A gente pensa assim no Brasil, inclusive, tem umas que são caríssimas, outras que são abertas, mas que ainda assim paira uma nuvem elitizada ali dentro. Eu tenho pavor disso, para falar a verdade. Eu adoro galerias, acho que elas têm que ser gratuitas, né? Principalmente as que pertencem ao Estado, ao poder público, porém é preciso não só ter galeria e falar que é gratuito para poder falar é popular. Não, você precisa ter toda uma inserção social em cima disso, né? Então eles pintavam em muros também, porque o muro as ruas se tornam as galerias desses artistas. Acessível, uma arte acessível, entenderam? Agora, como características específicas dessa arte muralista, o que é bem bacana? Muitas cores, até mesmo por conta da história do México, né? Essa questão colorida que o México tem, que é muito bonita. Traços marcantes, traços fortes. Temas nas pinturas relacionadas à história do povo mexicano e os seus antepassados. Então a gente vai ter referências
ao Império Azteca, que vai ser muito interessante. A gente vai ter referências, inclusive, ao sofrimento do povo azteca nas mãos dos espanhóis e histórias sendo contadas até o momento do muralismo mexicano, até a primeira metade do século XX. Então, a gente vai ter referências a Emiliano Zapata, aos zapatistas, à Revolução Mexicana, à questão agrária, críticas ao capitalismo, críticas à igreja, certo? Críticas à Espanha, ao contexto da colonização espanhola. Isso é muito interessante. E como talvez as três grandes referências, os três grandes pilares que a gente pode citar desse muralismo mexicano, existem outros, mas são os que eu vou passar aqui para vocês, as obras, né? Nesse momento que eu sei que é uma aula de História da Arte, a gente precisa ver essas obras. A gente tem, logicamente, o Diego Rivera. O Diego Rivera é talvez o grande nome do muralismo mexicano, que tem uma obra compulsiva, ele produzia muito, o Diego Rivera. Talvez seja o grande nome que leva esse muralismo mexicano. Mas nós temos também o José Clemente Orozco, que é muito interessante, que faz críticas, inclusive, a instituições, que a gente vai ver nas obras aqui. E o Davi Alfaro Siqueiros. A gente vai ver algumas dessas obras, né? E acho que vai ser bem interessante, acho que vocês vão gostar dessa ideia, dessa proposta. Vamos lá, então? Tá aí na tela para vocês a primeira obra de Davi Alfaro Siqueiros. Essa talvez seja uma das mais emblemáticas, mostra, a gente tem uma obra de trabalhadores guerrilheiros mexicanos. Vocês veem os traços fortes, as cores são muito fortes aqui, a gente está usando cores quentes, tratando o povo mexicano, indo para a guerrilha. A gente está falando dos zapatistas, certo? Então, repare, tudo isso era produzido em grandes murais, são obras assim gigantescas. Acho que tem até um exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês já sobre, certo? E a gente tem essas figuras, acho que ali atrás a gente tem a figura de Emiliano Zapata, se eu não me engano, aquele com o chapéu mais avermelhado atrás, eu não tenho certeza, tá? Mas aqui, olha só, é um exemplo, ainda assim do mesmo autor, Davi Alfaro Siqueira. O que é uma obra do muralismo mexicano aqui, numa estrutura já moderna. Ele trabalhava com muitos conceitos, inclusive de céu, inferno, de pecado, essas coisas todas, referentes à colonização. Então, olha só, eu sei que vocês olham andam nas ruas, né? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, Rio de Janeiro, em várias outras cidades, você tem esses grafites. Tudo isso que a gente vê nessas cidades, algumas pessoas não gostam, tal, eu acho muito bonito, tem muitos grafites, tem muita criação bacana. Tem uma grande influência do muralismo mexicano, sabe? Que não era chamado de grafite, a gente falava que era a tela deles, mas tem uma grande influência. Aqui, por exemplo, nós temos a maternidade, né? Uma figura feminina com seu filho ou sua filha, também do mesmo autor. Percebam que os traços, isso é interessante falar, o muralismo mexicano, ele não tem o comprometimento da arte acadêmica de proximidade com o real. Não há esse comprometimento, eu preciso fazer uma figura perfeita, não existe perfeição nesse sentido, a gente sabe disso. Eles não têm esse comprometimento, mas há uma arte crítica nesse sentido, certo, gente? E aí a gente começa os trabalhos do Diego Rivera. Reparem que os murais dele, que são bem emblemáticos, eles são lotados de coisas que contam histórias. É uma característica do muralismo, mas é uma característica mais ainda do próprio Rivera. O Rivera, para quem não sabe, inclusive, ele foi talvez o grande nome da arte mexicana, mas o Rivera, ele também foi, inclusive, ele foi casado com a Frida Kahlo, né? A artista Frida Kahlo, muito conhecida também, que merece um vídeo aqui no canal sobre ela também, sobre vida e obra de Frida Kahlo. Ele foi casado com ela, ele teve 4 casamentos. O terceiro casamento foi com Frida Kahlo, certo? E ele conta histórias. Então, reparem que existe a luta do povo. Se vocês observarem bem, o Karl Marx ali em cima, vocês estão vendo o Karl Marx ali em cima, aquele ponto. Eu indico que vocês procurem as obras dos muralistas mexicanos para poder estudar mais, sabe? Assim, para poder olhar mais de perto, além do que eu posso passar aqui, que às vezes o tempo que eu coloco, a observação que eu coloco, às vezes para você não é o tanto que você queria, você queria estudar mais. Mas nós temos indústrias, chaminés, nós temos ali do outro lado, nós já temos um povo trabalhando, ao que tudo indica,
trabalhando forçadamente ali do lado direito, né, desse mural nós temos possivelmente a colonização espanhola. E é uma característica do muralismo mexicano de contar histórias de forma didática para o povo nas ruas. Você está lá no metrô, de repente tem uma obra de Rivera, onde você vai ver essa história ali. Isso é uma característica do Rivera. Aqui, por exemplo, nós temos, ainda falando de Diego Rivera, nós temos, por exemplo, o Império Azteca, sabe? A exaltação, ou pelo menos a retratação dos antepassados dos mexicanos. E olhem as cores, olha só o quanto que eles não têm o comprometimento com o real, mas o comprometimento é com a didática e com tornar essa arte popular, né? Aqui, olha só que interessante também, a gente está falando da colonização espanhola. Aqui, especificamente, é uma obra falando de Hernán Cortés, o sanguinário Hernán Cortés, que massacrou, né, que promoveu aí, mandou promover o genocídio dos povos americanos, dos povos astecas, né, na verdade. Então, ele tenta mostrar ali, vocês reparem lá atrás que você tem um colonizador chicoteando lá no fundo os astecas, eles todos acorrentados, né, vivendo ou da escravidão, ou da mita, da encomenda, das formas de trabalho, da exploração, né, melhor dizendo. E os espanhóis sempre retratados com espadas, sempre dominantes, né? Olha só, aí já é uma questão do cotidiano, que é bem bacana, que é o vendedor de flores. A mulher está ali arrumando o homem para ele sair vendendo suas flores. Questão do cotidiano, há essa proximidade, né? Tentar se aproximar cada vez mais da população mexicana, da população humilde, da população trabalhadora do México, né? Os artistas, né, se aproximando. Aqui eu repeti, né, sem querer a imagem. Aqui, ainda em Diego Rivera, a gente tem Emiliano Zapata, o início dessa revolução mexicana, do grande líder Emiliano Zapata, a cavalo, né? Ele possivelmente derrubou ali um colonizador ou um ditador, né? E o povo representando sempre ali com foices, com pás, você tem um arco e flecha, representando as armas dos revolucionários, representando a vontade, né, o desejo da reforma agrária, são camponeses ali. Então, muito bacana, né? Olha só, eu vou passando, logicamente, se vocês pesquisarem os nomes na internet, vocês vão achar as obras, eu acho bem interessante que vocês façam isso. Isso aí, ela parece muito com aquela primeira do Rivera que a gente falou, mas é uma outra obra. Essa obra se chama, esse mural, né? Se chama A História do México. E também é outro mural que você identifica desde soldados espanhóis, você identifica a Inquisição. Se vocês repararem ali, a Inquisição espanhola na América Latina, se vocês repararem ali, tem um homem preso, acorrentado, e um bispo ali dando sua sentença de morte praticamente. Os homens com chapéus ali mais no centro, né, uma questão bem central, são os zapatistas, né, os primeiros zapatistas, né, promovendo a revolução. Ali você tem uma faixa, inclusive, ali em cima, escrito Terra e Libertad, né, que seria a questão principal, central desse início da Revolução Mexicana, que é a luta pela reforma agrária. E ele também colocava, se você pesquisar, se você procurar, você vai achar outros nomes importantes, inclusive, nesses quadros. É possível achar nas obras deles referências, como a gente já falou de Marx, mas é possível achar outros líderes socialistas do mundo, como Lenin, como o próprio Mao Tse Tung. Dá para encontrar várias coisas nos murais, no muralismo mexicano, que eu acho bem interessante. Agora, aqui ainda a gente tem, falando ainda do Diego Rivera, a gente tem também agora a vendedora de flores, né? Nós tínhamos o vendedor de flores, agora a vendedora de flores se aproximando. São quadros mais simples, mas que dialogam com a população mexicana, né? Que são bem didáticos nesse sentido, mostra o povo trabalhador mexicano.
Aqui, gente, já se vocês repararem, já mudou o nosso traço aí. Aqui a gente já está falando do terceiro autor, ou do terceiro artista, que é o José Clemente Orozco, né? Que é um dos outros grandes nomes aí do muralismo mexicano. Também utiliza cores fortes, traços fortes, e olha a temática. São os zapatistas, Revolução Mexicana, né? Com seus sombreros, com suas armas, marchando, né? Possivelmente ali nós temos ao meio ali a cavalo Emiliano Zapata, promovendo o processo de revolução. Olha só o que mais que a gente tem. Essa aqui é uma obra que é bem interessante e é uma obra muito crítica às instituições, essas três últimas que eu estou passando aqui, acho que são três últimas mesmo. Elas são do José Clemente Orozco, são as instituições mexicanas, olha só que interessante. Ali existe um esqueleto parindo um filho, né, um crânio, e são as instituições, as grandes instituições elitistas, né, os acadêmicos, os juízes, a igreja, né, e essa figura, esse esqueleto que está parindo um filho está numa montanha de livros, bem forte, né? Inclusive eu publiquei, quando estava pesquisando, procurando as obras, eu publiquei ela no Twitter e sempre tem gente lá que fala, nossa, que obra, né? Somos onipotentes, onipresentes, as instituições elitistas, as instituições de dominação, as instituições que alienam o povo, né? Bem forte essa obra, o que vocês acham? E aqui nós temos também a omnisciência, né? Na verdade, essa é a omnisciência, ali era outra obra. Essa que se chama omnisciência, na verdade, que é sobre tentar buscar o conhecimento, todo o conhecimento do mundo. Mas olha só que interessante os traços, a forma como é colocada, a ideia de se dialogar com o povo, de mostrar para o povo as figuras, o quanto que elas são importantes, o quanto que elas são interessantes. Eu mostrei alguns exemplos de muralistas mexicanos para vocês. O importante é que vocês entendam o conceito de fazer arte nos muros, não fazer em cavaletes, em telas, porque há um rompimento com o academicismo, mas também por uma questão de se afastar mais das elites e dialogar mais com o povo. Afinal de contas, as ruas são o quê? As ruas são as galerias, né? E há esse diálogo com as revoluções acontecendo, com a Revolução Mexicana acontecendo. Pesquisem mais autores, pesquisem mais artistas e a gente vai dialogando por aí, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de sábado, História da Arte, estamos de volta. Eu vou ficando por E concomitante, né, às pinturas de pintura decorativa mural, que a gente vai ver separado numa outra aula, né, a gente vai dar enfoque também, elas estavam acontecendo elas também já estavam acontecendo e numa velocidade muito rápida, né, por conta dessa questão da revolução industrial, né, que a gente tem uma reprodutibilidade técnica, né, e um alcance dos manuais e motivos e stencil, molde, né, muito facilitado de consegue atingir vários lugares, né, e várias classes sociais, gente que não conseguia antes pagar por uma decoração, né, na casa, na própria casa, porque
se envolver artistas e tudo mais, o trabalho se torna um pouco mais barato também, né? Com essa massificação dos motivos, moldes, facilitação da reprodução. Mas assim, focando num contexto assim agora que a gente viu que é decorrente desse muralismo, né, do muralismo mexicano, que está muito interligado, né? A gente tem o aparecimento dos grafites, e dos grafites a gente vai evoluir também para as pinturas de empena, que hoje são super comuns, né? Que a gente passeia no Minhocão, a gente é um museu a céu aberto, né? Com aquelas empenas todas pintadas, que também são tipos de pintura mural, se a gente for parar para pensar, né? Elas são classificadas como pintura mural, e o grafite também, né? Então, o precursor dessas pinturas de empena, que o grafite foi criado a partir da década de 1920 e tornou-se o mais importante na América Latina, né? Ele começa ali, Revolução Russa e tudo mais, mas aonde ele foi pegar mesmo, foi se desenvolver mais, foi a América Latina. E aí o movimento muralista mexicano influenciou os artistas que buscariam inspiração nesse movimento expressionista, né? Que é forte, dramático, de expressão social. E a proposta tem o rompividade, solidariedade com as camadas marginalizadas da sociedade, né? E os artistas latino-americanos, eles eram por que pegou muito, né, na América Latina? Eles eram extremamente sensíveis aos fatos de viver em países de muito desnível social. E aí eles queriam, tipo, uma participação mais ativa para corrigir essas injustiças sociais, e que buscavam também, né, por sua vez, um trabalho que seja mais engajado, mais politizado, com uma mensagem de apoio a diversos movimentos de emancipação. Então, os grafiteiros, eles vão expressar narrativas da cidade, questões que atravessam a realidade social, propõem críticas e reflexões por meio das formas, né? E por meio dos traços, né? As mensagens que estão ali. Também pela conquista dos espaços, né? Aí a gente tem a questão do picho também, né? Que é uma reafirmação perante uma sociedade que ela é extremamente excludente. Então, a gente tem essa crítica à propriedade privada, enquanto outras pessoas não têm, e aí a gente tem essa questão de conquista de espaços onde eles são considerados que não deveriam estar. Então, tudo isso é muito carregado, né, de sentimentos políticos, né, e de denúncias culturais, né? E o surgimento do grafite, ele vai, por conta disso, ele vai completamente para além da matéria, né? Ele se apresenta como uma importância sociocultural, também imaterial, pois ele se encaixa em um contexto de vivências artísticas e sociais, ele se associa a outras atividades culturais, como a música, como a dança. Então, a tomada dos espaços públicos com essas artes é emblemática, tem uma importância extremamente emblemática, uma vez que todas as artes e seus diálogos, que torna, né, as artes e seus diálogos acessíveis a toda a população, sem essas barreiras de status social, e também se faz presente no dia a dia de todo mundo, né? Fazendo com quem normalmente não procuraria acesso a isso, porque tem falta de interesse, não se relaciona, ou falta de consciência de classe, talvez, né? Vai se defrontar com aquela realidade. Ele está ali dirigindo o super carro dele, passando pelo viaduto, e ele vai ver essa arte de qualquer maneira, sabe? Então, é uma forma, né, importante de perfurar essas bolhas sociais para ambos os lados. Então, democratizando um acesso, uma pessoa que geralmente se sente constrangida ou não tem dinheiro ou acesso para aqueles lugares
que são classificados, que possuem arte, que são classificados lugares de nicho, né, para pessoas que são mais abastadas. Então, essas pessoas também têm acesso à arte, se veem representadas por sua vez também, né? Então isso é muito importante. E a pessoa que talvez seria uma pessoa que decida ignorar, né? Ou uma pessoa que não tem não vive essa realidade, ela também é confrontada com aquela realidade na sua cara. Então ela consegue, né? Ela transcende todas as barreiras. Essa forma artística surgiu, então, perifericamente, por muito tempo classificada como crime, e até hoje é crime, né? Se não tiver a autorização do proprietário. Esse tipo de criminalização também contribui, né, para a formação dos coletivos que lutavam pelas mesmas causas, né? E lá na Alemanha, Berlim é muito conhecido, né, por causa da arte de rua, né? E a arte de rua é interessante porque ela tem um caráter efêmero também, né? E a necessidade de ser efêmero, ela está ali denunciando aquilo do dia, né? Aquilo que está acontecendo na atualidade. E ela pode ser revisitada, refeita, pintada por cima, é um espaço público e tudo. Então também ela é muito interessante de se estudar no contexto da conservação, porque ela também vai fazer a gente confrontar essa questão da preservação, né? Que a gente tem mania de querer preservar e tornar imortal tudo, mas ela não foi feita com esse propósito. Então, muitas vezes ela foi feita para ser efêmera mesmo, né? Ela foi feita para ter aquela mensagem de impacto naquele momento. Mas lá na Alemanha, inclusive, que é muito conhecida mundialmente por essas artes de rua, é proibido, é bem proibido. E eles multam e tudo mais. Então já existe um coletivo, um movimento que é para angariar fundos para estes artistas de rua. Então, eles automaticamente já sabem, eles vão fazer assim um painel, eles sabem que eles vão ser multados, eles vão ter que pagar alguma coisa, porque eles vão ser pegos, né? Afinal, aquilo ali não é legal. E existe, tipo, vaquinha online, essas coisas, e a profissão deles é com base nisso. E aí eu vou mostrar também alguns projetos que eu conheço, né, que são muito interessantes, são projetos sociais e de cultura que, além de trazerem, né, essa alegria e essa arte para os espaços públicos, e possibilitarem que os artistas possam usar os espaços públicos para suas artes. Tem uns movimentos muito interessantes que eles trazem debates, eles fazem roda de conversa, eles promovem, né, com que eles perpetuam a significação também social, de importância social das pinturas da arte de rua. E, além disso, também, né, se tornar um grande instrumento de cultura, pois eles proporcionam, né, eventos, parcerias e movimentam, né, essa máquina de cultura. Então, eles legitimaram, né, eles ajudam a legitimar esse tipo de arte, não deixar morrer e fazer com que ele entre no meio para enfrentar essa marginalização, né? Que aí eu vou trazer uns exemplos, que são uns exemplos de Belo Horizonte, né? Porque eu sou de que eu conheço, muito bacanas, que são Empenas. E agora eu vou mostrar um pouco dos projetos. Eu acho que o melhor jeito de fazer jus a isso é colocando a própria chamada que está presente no site do Território de Arte Urbana, que é um ótimo projeto que mostra, né,
interlocução entre os diversos meios artísticos, onde também se encontram os murais, onde eles também fazem parte, né, e dialogam com outros processos artísticos, que nunca está num contexto sozinho por si só, a pintura mural. O Cura, que é o circuito, né, ele é o molde deles principalmente em torno das pinturas de pena, mas ele não fica limitado a elas. E para finalizar, assim, né, das pinturas murais da contemporaneidade, a gente tem as pinturas de comércio, né? Muitos comércios, vocês já viram, geralmente eles são feitos em lettering, eles têm a ver com alguma coisa que eles vendem, muitas cafeterias, coworking e tudo, contratam artistas e designers, né, para desenvolver
um projeto de uma parede artística que tem a ver com o seu negócio. Então, também a pintura mural se tornou uma estratégia de marketing, ela pode ser, agora faz parte do universo mercadológico também, né? E muito comum olharmos por aí, a gente percebe, vê no dia a dia, vê dentro dos comércios, e às vezes a gente nem se toca que estamos olhando ali para uma pintura mural. Então, temos mais esse tipo também, geralmente, né, utilizando ali pinturas, tintas látex, tintas acrílicas, tudo tinta de parede mesmo, né? Faz-se a base e usam essas tintas de parede comercial, geralmente. Às vezes fazendo a própria cor, com a aplicação de um corante ali. Assim como os murais, né, de empenas e tudo, que são geralmente feitos com esse tipo de tinta de parede também. Diferente das pinturas decorativas que vamos ver, que geralmente são feitas com têmperas e misturas de pigmentos.